o pessoal saindo com a máscara do Darmstadt para fazer compras. Então, é realmente bem assim. Não tem aquele de torcer para o time grande, exatamente. O máximo que as pessoas aqui de onde eu moro torcem é para o Frankfurt, que é aqui perto, mas não tem esse torcer para o time grande. Realmente, eles são bem ligados com a cultura local. Também nessa questão, faz umas 3 semanas, eu tive a oportunidade de ir para Hamburg, aqui na Alemanha, e conhecer o estádio do São Paulo, que é um time muito forte na luta antifascista aqui na Alemanha. E eu acho muito legal. Então, esse é um time que acaba tendo fãs, não só na Alemanha inteira, mas no mundo. As pessoas vão para lá, vão para São Paulo, que é o bairro de lá, conhecer o estádio, comprar camiseta. Eu mesma fui bem interessada nessas questões. Infelizmente, não pude ver muito além do estádio e da lojinha deles, mas eu acho que esse é um exemplo de time pequeno aqui, que acaba angariando outras pessoas que não são exatamente torcedoras do time. Isadora, é o seguinte, eu estava vendo aqui você falando e acessei algumas matérias sobre futebol alemão. Quer dizer, o futebol alemão, antes de retornar, criou até um fundo de solidariedade para os clubes pequenos de segunda e terceira divisão. Uhum. Por outro lado, a gente vê aqui no Brasil os clubes grandes querendo ser mais grandes e os clubes pequenos cada vez mais sufocados. Aí você sai do futebol e entra na sociedade. Essa atitude do campeonato alemão é um reflexo também de uma sociedade, digamos, comunitária? Não estou dizendo que é socialista, é comunitária. Ou seja, eu vou ser rico, mas eu não vou deixar que aquele que tem menor posse fique na miséria. Em contraste com o Brasil. Ou seja, antes de mudar o futebol, é preciso mudar a sociedade? Sim. Aqui na Alemanha, já que você tocou nesse assunto, eu pude ver uma diferença muito grande, né, nessa questão de você ter a segurança financeira em um momento de pandemia, por exemplo. Aqui, por muito tempo, não teve, mas não foi tão grande quanto eu vejo no Brasil, uma pressão para reabrir comércio, reabrir bar, reabrir restaurante, porque eles recebem ajuda do governo para isso. O governo aqui também liberou um fundo para quem era autônomo, para se manter também durante os tempos de confinamento. Muita gente acabou perdendo o emprego durante o corona e também tinha uma ajuda boa do governo quanto a isso. Então, eu acho que isso não, aqui na Alemanha, pelo menos, não aconteceu só no futebol. Teve todo um pacote de ajuda perante a pandemia. Também teve uma situação de controle da pandemia que foi elogiada. Agora, talvez a gente esteja entrando numa segunda onda, mas o governo alemão é bem restrito às questões de ouvir os institutos de pesquisa, de fazer as coisas quando o instituto de pesquisa recomenda. Então, agora que eles estão trabalhando em testagem em massa em quem está voltando de férias, por exemplo. Mas, sim, acho que, respondendo a sua pergunta, nesse caso específico da Alemanha, isso que aconteceu com os times pequenos da Bundesliga também é uma coisa, o reflexo do que aconteceu na sociedade da Alemanha em geral. Angela Merkel, a chanceler alemã, é de centro-direita, hein, gente? Se for para falar o espectro político. Centro-direita. Só isso que eu quero falar. Mas é humana. Mas é humana. Não tem... Agora,
O que eu até querendo me estender aqui, eu tô mais para perguntar do que para falar, né? Mas eu não me aguento, o Paulo me conhece. Quando o Bayern de Munique mete 8-2 no Barcelona, isso não acontece à toa. Isso é reflexo de um bom trabalho de campo e de um time inserido numa sociedade que aí pode ser o testemunho dela também, em que, lógico que há divisão de classes, é lógico que há a classe B, a classe C, a classe D, a classe E, deve existir na Alemanha, mas existe uma proximidade, a gente sente, pelo que eu leio, existe uma proximidade de solidariedade entre as classes. Existe um objetivo comum, quer dizer, nós temos um país, nós precisamos chegar em determinado ponto. E aí a gente sente que o Bayern, ele até para o livro que eu li do Guardiola e outras obras do futebol alemão, o Bayern, ele não se sente como um player do futebol mundial. Ele se sente integrante de uma sociedade e que precisa utilizar o futebol para passar os valores daquela sociedade. Valores de excelência, valores de competência, de eficiência, de desempenho top. E aqui no Brasil, o que a gente sente é que, de maneira absolutamente deplorável e equivocada, os clubes de futebol, eles tentam se dissociar da sociedade. Vamos pegar um exemplo? Quais são os clubes mais ricos, os maiores clubes em popularidade do país? Flamengo e Corinthians. Ora, se eu tenho a massa do meu lado, o que eu vou querer? Ora, meu Deus do céu, quando voltar os jogos, ou antes dos jogos, o que eu vou? Poxa, eu vou botar num estádio que tem a representação de toda a minha torcida. Então o rico vai ficar no camarote, o cara de classe média alta vai ficar num lugar legal, mas eu vou ter lugar para o povão, eu vou ter lugar para classe alta. Não. Esses clubes, eles sinalizam que eles querem saber apenas e tão somente das classes mais abastadas e que para a grande massa das classes C, D e E, que fazem o gigantismo desses clubes, sobram apenas o papel de subalternos. E o que é pior, a crônica esportiva avaliza esse discurso. Avaliza esse discurso por quê? Porque, ao contrário da época que eu surgi, se a gente não contar com pessoas, com profissionais que são regressos das classes mais altas, mas têm uma consciência social, estou falando com dois desses aqui, que é o Paulo e que é o Leonardo, você tá lascado. Porque às vezes o cara trabalha, é setorista, nunca sentou numa arquibancada, nunca tomou chuva, nunca pegou busão para ir no ônibus. Ah, Elias, mas faz diferença? Faz muita diferença. Faz muita diferença. Porque você sente o futebol na sua experiência plena, total. Gente, videogame é muito bom, mas é videogame. Videogame é videogame. O futebol, e eu tenho certeza, até pelo jeitão que a Isabela fala, como ela coloca as coisas, ela é... Posso me equivocar, hein, Isabela, mas você é uma lutadora. Você é uma lutadora, já deu pra ver. Você é diferente. Você veio dos estratos, pelo menos medianos da sociedade. Então você tem uma noção plena do futebol. Mas 90% de quem atua hoje na crônica esportiva não tem essa noção. Aí, meu amigo, o divórcio é certo. Eu não sou uma pessoa que teve uma vida abastada, muito longe disso. Mas também não tive uma vida que eu passei dificuldade nem nada. Meus pais sempre tiveram estrutura para me dar as coisas, né? E tanto é que eu tive estrutura para estudar, tive estrutura para chegar aqui. E justamente por isso também que eu pretendo usar a minha voz para lutar contra essa estrutura, né? Porque vamos colocar assim, eu me identifico como mulher negra, eu me reconheço mulher negra, e isso é uma coisa muito forte quando a gente entra numa academia, principalmente para a gente estudar racismo dentro da academia, para a gente estudar racismo na Europa, que as pessoas sempre vão ficar questionando a sua competência em falar sobre aquele assunto. Sua competência em falar sobre futebol, sua competência em falar sobre linguística, sua competência em falar sobre o próprio racismo entre si. Então, eu acho que de onde eu posso falar de onde eu posso falar, do lugar que eu posso falar é dessa experiência com o racismo na sociedade
e de ter a consciência de que as pessoas negras no Brasil, as pessoas indígenas no Brasil, elas acabam tendo menos acesso a tudo, a educação, a cultura, a ter um contato com o futebol diferente, como você colocou. E realmente, quem está com a voz para falar sobre o futebol, mesmo quem está na academia falando sobre o futebol, em grande parte são as pessoas brancas que tiveram mais oportunidades, que conseguiram acessar a academia de uma forma mais fácil. Então, sim, a gente tem... essa é uma questão muito importante para a gente apontar. E aí, você falou também da questão da Alemanha, sobre unidade, e justamente como a gente chegou fazendo uma ponte com esse assunto, acho que eu também posso dar um vislumbre da situação como estrangeiro na Alemanha. Porque, sim, eles têm... a Alemanha, vamos dizer assim, é um país um pouco mais aberto em certas partes, porque no leste da Alemanha, eu sei que se eu pisar no leste da Alemanha, a minha vida pode ser um pouco complicada. Aqui já é complicado, mas é de uma forma mais velada, né? É tipo assim, não vamos alugar esse apartamento para você, sem motivos, vamos dificultar isso aqui para você, isso e aquilo, mas não é nada mais direto, exatamente, até porque eu moro numa cidade bem internacional, bem diversificada, mas quando eu fui para Hamburgo, por exemplo, eu senti esse choque de gente na rua pedindo para tirar foto de mim, falando que eu era uma pessoa exótica, desse jeito, como se eu fosse um animal no zoológico, e outras situações mais. Então, essa é uma questão que também é muito forte na Alemanha, inclusive no futebol alemão. Não sei se vocês acompanharam, agora eu não vou lembrar exatamente qual que foi o caso, mas teve um torcedor do Mainz que acho que ele proferiu alguma fala racista sobre um jogador. Eu não vou lembrar bem se era o jogador ou se era o técnico, eu não vou lembrar a notícia certinho. E o Mainz acabou emitindo uma nota. Se ele tivesse essa atitude racista, ele não era bem-vindo nesse lugar. Então, também tem essa postura por parte da Alemanha de não somos racistas, somos antirracistas, de colocar nessa situação até por conta do contexto histórico aqui da Alemanha. Mas, muitas vezes, mesmo que de forma velada, o racismo acontece aqui. Sócio racista deixa Mainz por excesso de negros e clube agradece rescisão. Do UOL, só lendo aqui rapidinho, o Mainz 05 emitiu um comunicado na noite de ontem se mostrando aliviado pelo fato de um torcedor informar a intenção de deixar de ser associado do clube. A equipe alemã em seu site oficial divulgou o motivo da comemoração. O homem enviou uma carta reclamando do excesso de negros no time titular. Absurdo, né? Tem outra coisa para dizer. E agora é incrível, né? Eu tô vendo a fotinha da Isadora, que ela não mostrou o vídeo, tô vendo a fotinha dela aqui. E eu acho que a Isadora ela deve ter sofrido em algum momento da vida dela o que eu sofri, e agora eu tenho uma resposta na ponta da língua, que é aquela história, e tem às vezes a dificuldade de você, que é filho de negros, e nasce com uma pele um pouco mais clara, que as pessoas aceitem a sua identidade como negro. Porque você tem uma pele mais clara. Isso é uma questão que as pessoas vão colocar assim, quando é alguma coisa que, de alguma forma, as pessoas brancas vão achar que traz algum benefício para a gente na sociedade. Por exemplo, alguém entrar numa universidade por cotas. As pessoas vão chegar assim, não, você não é negro, você é branco. Só que, mas você sabe no primeiro momento que as pessoas têm para te confundir com atendente de loja, no primeiro momento que as pessoas têm para duvidar de quem você é, da capacidade do que você faz, elas estão lá duvidando no Brasil. Vídeo mesmo,
Isso acontece direto. Isa, só comentando sobre isso, porque você escreveu, né, um texto no